Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Continuamos com a nossa reflexão sobre a fé e as lutas da vida. As ocasiões em que o assunto da fé é mais levantado é quando há lutas na vida ou quando se antecipam dificuldades. As lutas têm uma forma de causar um desgaste físico, psicológico e até espiritual. Ao mesmo tempo, outras áreas como a família, a economia pessoal, projetos pessoais, são como que sugadas e embrulhadas pelos efeitos da pressão que as lutas causam. E nestas ocasiões é natural haver uma dependência acentuada sobre a fé como arma. Mas lembremos-nos que a fé é o resultado da revelação de Deus, o que Deus nos diz mediante a sua palavra, e por isso a fé é algo que existe, haja trovoada ou tempestades ou não. A fé existe porque Deus se tem revelado. Ele tem-se revelado a nós através de Jesus. Ele tem-se revelado a nós através da sua palavra. Comentar sobre a fé geralmente não é assunto de grande desafio. É certo que há questões relacionadas com a fé e que são difíceis de entender ou até de explicar. Mas, no geral, o assunto da fé gera um certo ânimo e atrai a atenção das pessoas. O aspecto do ânimo é vital, porém é bom compreender que o ânimo tem os seus limites. O ânimo pode ser comparado ao vento que dá na vela do barco e que por isso facilita a navegação. Mas como sabemos, há dias em que o vento não assopra. O que fazer então? O que fazer quando falta o vento do ânimo? Em termos da fé, a fé não se move quando há vento, mas onde há uma palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é que dá razão e força à fé. Nesta analogia do vento dar na vela do barco, sabemos que os marinheiros guardavam sempre os remos no barco. Para que servem os remos? Para remar quando o vento não assopra nas velas. Por isso é importante que os discípulos de Jesus vivam da fé muito mais do que do ânimo. Está escrito em Romanos 1:17: o justo viverá da fé. E ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós lemos: porque andamos por fé e não por vista. A inspiração e também a orientação do discípulo de Jesus é a fé. Uma fé não criada na superstição, mas criada nas palavras de Deus. Nesta reflexão, para compreendermos melhor o princípio da fé face às lutas da vida, vamos considerar o texto de 2 Coríntios, capítulo 4 e capítulo 5, que nos dá uma excelente perspectiva da situação em que por vezes se encontra o discípulo de Jesus. Neste trecho, o apóstolo Paulo reconhece a ocorrência da tribulação, da angústia, do desânimo, do abatimento e outras aflições que invadem a vida do cristão. Podemos ler sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Mas além disso, ele também expressa nesta passagem, em 2 Coríntios, o seu sentido de esperança e de vitória. O apóstolo Paulo comenta que enquanto não chegarmos à eternidade, este tabernáculo, que é o nosso corpo terreno, corrompe-se com o tempo. Não é o que desejamos, mas é o que acontece. Tal facto só confirma que somos humanos. Há, contudo, uma realidade muito mais forte que este aspecto da realidade humana. E era perante esta realidade superior que Paulo exercia a sua fé. Neste ponto será importante notar que a fé não é uma arma que só se usa quando há lutas. A fé é uma forma de viver. Fé em Deus é ter um relacionamento vivo e constante com Deus. A fé é como um escudo, como explicou Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 16, mas ao mesmo tempo sabemos que a fé é muito mais do que isso. Vejamos como o apóstolo Paulo exercia a sua fé perante os desafios da vida.
Lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7, o que Paulo disse em relação ao que ele tinha em si. Ele disse: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus que no meio da escuridão fez nascer a luz é o mesmo que fez resplandecer em nossos corações o conhecimento da gloriosa obra feita a nosso favor através de Jesus. Como Paulo diz, somos barro. Fomos formados do pó da terra, porém o que está em nós é o fogo da vida, vindo do próprio sopro de Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Mas além desta realidade, e conforme o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7, como filhos de Deus, temos através de Jesus um conhecimento que transcende a qualidade do barro. Este é o conhecimento da excelência deste poder que é manifesto em nós pelo próprio Deus. Este conhecimento é um tesouro que está em nós. Este tesouro não foi criado nem desenvolvido por nós, mas é de Deus. Paulo, admitindo que era um vaso de barro, contemplava o brilho da glória de Deus. Esta glória, para Paulo, era um tesouro que estava nele. É como se Paulo estivesse a dizer que sabemos qual é o nosso estado no natural, porém a fonte de sustento para a nossa fé é Deus e o que já foi feito por nós em Jesus. Pela fé, Paulo contemplava aquilo que não está limitado pelo natural ou ao natural, mas aquilo que transcende o natural e que era também o que ele esperava no além. As aflições nem o desencorajavam quanto ao cumprimento da sua carreira, nem o limitavam na sua visão do que ele esperava desfrutar. Como Paulo disse em Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que fazer com o conhecimento revelado a nós por Deus através de Jesus, conforme o contexto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6? O cristão sabe que é um vaso de barro, mas também sabe que tem em si o Criador do barro, que transformou o barro num ser vivente e autónomo. O cristão sabe que é um ser espiritual, mas que fisicamente é um vaso de barro. Este vaso é temporário, pois aquele que prometeu que ia preparar-nos lugar no céu há de voltar para nos levar para a nossa casa celestial e ali onde tudo será glorioso e eterno e estaremos por toda a eternidade. Isto é fé e esperança. Era assim que o apóstolo Paulo vivia e é assim que ele inspira também aos cristãos a viverem, nesta expectativa de que realmente temos limitações na terra, mas há algo glorioso à nossa espera. É importante viver a fé e a esperança. Nisto também sabemos que as tribulações que se possam atravessar são, por sua natureza, temporárias. Mas o que não se vê, mas que existe, é eterno. Em 2 Coríntios 4:18 lemos o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Em 2 Coríntios 5:7, que referi acima, Paulo diz que andamos por fé e não por vista. A expressão andar por fé, como já vimos na reflexão anterior, significa andar à conta da fé, ou por instrumentalidade da fé, ou por causa da fé. O discípulo anda motivado pela palavra de Deus que suscitou dentro de si a fé. O que é visível ao olho natural
está limitado ao natural. Porém, a fé tem um nível de visão muito mais elevado. Por isso, o nosso andar é determinado pela fonte da nossa fé e não pelo que o natural nos apresenta. Neste aspecto, o natural não deixa de ser real, porém o que Deus nos diz está acima do natural e é de maior poder e de recursos muito mais amplos do que o natural. Paulo, neste trecho de 2 Coríntios, capítulo 4 e capítulo 5, manifesta de facto que, por um lado, ele tinha o desejo de estar com o Senhor e estar revestido com o corpo glorioso. No entanto, quer ele estivesse presente no mundo ou ausente do mundo, ele continuaria a ser agradável ao Senhor em tudo, como ele diz em 2 Coríntios 5, 9. Sabemos que apesar de tudo, o que atravessamos, o que possamos sentir, o que possamos ver à distância, que apesar de tudo isso, Deus está e continua no controle. Ele não muda. Portanto, podemos continuar a viver pela fé ou da fé, como diz Romanos 1,17. O justo viverá da fé. Esta expressão significa viver dependente da fé. Esta fé é informada pelo que Deus diz e, por isso, pela fé escolhemos manter a esperança que as lutas da vida são passageiras. O princípio que Paulo mantinha é que, embora que o exterior se corrompa, que, contudo, o interior se renova de dia em dia. Vejamos o que ele disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Perante o que se possa experimentar na vida terrena, Paulo encoraja-nos a manter a nossa atenção no que é eterno. Ele diz para não desfalecermos, porque para os discípulos de Jesus há uma glória excelente e eterna que nos espera. Perante toda a luta, a fé diz que o terreno é temporário. A fé diz que continua na caminhada, não necessariamente indiferente ao que se passa no terreno, mas com a visão fixa no que Deus preparou para nós através de Jesus. Por isso, perante toda a luta, o discípulo mantém-se apegado à palavra de Deus. O discípulo mantém-se apegado à mensagem do Evangelho. A fé diz que na vitória de Jesus, que nós temos vitória também. Na próxima sessão, crendo em Deus, irei comentar sobre o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, onde ele fala estar sobre o revestido e o que é que significa não estar vestido e em relação, portanto, ao que é viver neste tabernáculo terreno e em comparação com o que o Senhor preparou para nós. Nós vivemos dias de grande desafio e a fé tem sido desafiada. É importante continuarmos com os nossos olhos fixos na palavra de Deus e alimentados pela palavra de Deus, informados pela palavra de Deus. É importante nós falarmos a palavra de Deus sobre nós, sobre as nossas circunstâncias, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. É importante louvarmos a Deus pelo que temos, cantar a Deus na base daquilo que Ele nos prometeu, na base daquilo que o Evangelho nos ensina. Enfim, viver a vida com um sentido de inspiração que vem do alto e não uma inspiração que venha do terreno. Não ignoramos o terreno, mas escolhemos superar o terreno ao mantermos a nossa visão no além, ao manter a nossa conversação, o nosso discurso inspirado nas próprias palavras do Evangelho, naquilo que a Bíblia nos ensina. É importante ter mais esta reflexão, que é a seguinte: esta verdade bíblica é eficaz sobre os discípulos de Jesus,
porque já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas para quem ainda não fez a sua confissão de fé em Jesus, que Ele é o que morreu na cruz do Calvário pelos pecadores, que Ele é o Filho de Deus, é importante também refletir sobre o nosso relacionamento com Deus através de Jesus. Para os discípulos de Deus há imensas bênçãos já preparadas e nós vivemos dependentes daquilo que Deus nos diz. Mas para aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é importante refletir no que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele ali deu a sua vida pelo mundo pecador. Agora, toda a pessoa, ao reconhecer a sua necessidade diante de Deus e confessar que Jesus é o seu Salvador e aceitar a oferta da salvação que Deus nos dá através de Jesus, essa pessoa será salva. Digo isto baseado nos ensinos da própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E assim encoraja toda a pessoa que ainda não aceitou Jesus a parar e a refletir na verdade do Evangelho e confessar diante de Deus que necessita de Jesus. Diga a Jesus: salva-me, salva-me. Creio que Deus ouve. Deus ouve todo o que vem a Ele em sinceridade. Quero recomendar a leitura da Palavra de Deus. Leia um pouco da Bíblia todos os dias, porque assim vai aprendendo mais de Jesus, vai alimentando a sua alma, vai alimentando a sua fé. Procure também falar com Deus todos os dias, porque falar com Deus é falar sobre nós mesmos, nossos desejos, nossa vontade, em relação a Deus e também falar com Deus sobre o que nós esperamos receber dele, segundo o que está escrito na palavra de Deus, e Deus tem tanto para nos dar. Também é importante frequentar uma igreja que ensina o Evangelho, não uma tradição religiosa. Para a semana vou falar um pouco sobre o efeito da religião e como, segundo a palavra de Deus, realmente não há grande utilidade na religião dos homens. O que é útil é nós conhecermos a palavra de Deus. Mas quero, entretanto, recomendar, frequente uma igreja, porque aí terá a oportunidade de aprender sobre o que é ser discípulo de Jesus. Este aspecto é muito importante. Continuamos orando que a bênção de Deus seja ampla sobre si. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.